Boa noite e bem-vindos. Essa semana a gente vai falar sobre o Magazine Luiza, também conhecido como Magalu. Entre 2016 e 2019, a empresa deixou de ser somente uma gigante do varejo nacional para se tornar também uma gigante do varejo digital brasileiro. Ela utilizou uma estratégia de intensa transformação digital com foco no aumento das vendas do e-commerce. Hoje, a Magalu é muito mais do que uma loja ou um site de compras. Eles conseguiram, por meio de aquisições, se consolidar como um ecossistema completo do varejo que controla suas operações de ponta a ponta por meio da verticalização de processos adjacentes. Eles oferecem serviços de logística e serviços financeiros, contribuindo com a sua dominância no mercado. Entre suas atividades contábeis, se destaca o follow-on que aconteceu em 2019, levantando mais de 4 bilhões de reais, que impactou drasticamente seu patrimônio líquido. Quer saber mais sobre isso? Fica aqui com a gente. A primeira análise financeira feita pelo grupo foi a análise horizontal, que mostra a variação dos ativos e passivos da empresa ao longo do tempo. Sob a primeira perspectiva, a gente consegue perceber que o ativo variou positivamente todos os anos, então houve um aumento de ativo em todos os períodos analisados. Entretanto, 2019 foi o principal ano de aumento, justificado pelo aumento das aplicações financeiras e, em contrapartida no passivo, o aumento do capital social. Isso aconteceu devido a um follow-on que a empresa fez no mesmo período. Além disso, cabe ressaltar que esse ano a empresa aumentou muito seu imobilizado e intangível, também justificado pela aquisição do grupo Netshoes por parte da empresa no mesmo ano. A segunda análise feita pelo grupo foi a análise vertical, que mostra a composição do que representa o ativo total da empresa e o que representa o passivo. Justamente do ativo circulante, o que mais representa o ativo circulante é as aplicações financeiras, que aumentou bastante no último período. A gente também percebe que no ativo não circulante, o que mais representa é justamente o imobilizado e o intangível da empresa. E teve um aumento em 2019 justamente pela aquisição do grupo Netshoes. O passivo circulante da empresa, o que mais impacta o que mais representa o prazo é os fornecedores. Justamente porque a empresa ela é uma empresa de varejo e ela precisa dos fornecedores para diminuir a necessidade de capital de giro da companhia. Além disso, no passivo não circulante, a gente consegue ver uma necessidade de empréstimos e financiamentos que compõem essa classe de ativos. O patrimônio líquido, a gente percebe que o que mais compõe é o capital social, que também teve um aumento de participação em 2019 devido ao follow-on feito pela empresa. Ao analisar o endividamento da empresa, pode-se perceber que em todo o período analisado, desde 2016 até 2019, a empresa possui endividamento de curto e longo prazo, em todos os períodos analisados. Aqui, quando se vê o endividamento, que é o passivo sobre o ativo, é possível perceber que a companhia vem aumentando mais a sua quantidade de ativos que a quantidade de passivos, no caso o capital de terceiros. Quando se analisa o indicador da dívida líquida sobre o EBITDA, é possível perceber uma queda significativa nesse indicador, que se dá pela diminuição da dívida líquida da empresa passo a passo no período. Para calcular o KD da empresa, utilizamos apenas os juros de empréstimo e retiramos os juros de arrendamento, que passaram a ser incluídos apenas após o IFRS 16. Encontramos para 2017 um KD de aproximadamente 14%, que diminuiu para 7,6% em 2018 e fechou em 23,4% em 2019. Já sobre o ICJ, que diz respeito à capacidade da empresa de cumprir suas obrigações no curto prazo, encontramos números que foram aumentando até 2018 e diminuiu em 2019. Já sobre a composição do capital e composição do passivo, podemos perceber que, ao longo do tempo, o capital próprio aumentou em relação ao capital de terceiros. Isso aconteceu devido à realização de um follow-on e da diminuição de empréstimo e financiamentos. Aqui nesse lado, podemos acompanhar a mesma coisa, que o passivo financeiro diminuiu, e isso ocorreu devido à diminuição da participação dos empréstimos e, com o follow-on, houve um grande aumento no passivo total. Analisando a liquidez da Magalu, iniciando com a liquidez corrente, que é ativo circulante sobre passivo circulante, observamos que nos 3 primeiros anos ela se manteve estável, com ativo circulante maior que o passivo circulante. Porém, no ano de 2019, por causa do follow-on, ela teve um aumento drástico, atingindo 1,60. Já a liquidez seca, que representa o estoque influencia no ativo circulante, observamos que nos 3 primeiros anos ela se manteve estável, abaixo de 1, porém, no ano de 2019, por causa do follow-on, ela aumentou drasticamente, atingindo 1,13. Já na liquidez imediata, que é caixa sobre passivo circulante, por causa das alocações de caixa para as aplicações financeiras, isso prejudicou drasticamente essa liquidez, com isso mantendo ela completamente baixa, atingindo no ano de 2019 0,04.
A partir da análise de prazo médio realizada pelo grupo, é notório que o ciclo operacional da empresa vem crescendo em taxas constantes, o que está intimamente ligado com o aumento do prazo de estocagem acompanhado com o aumento do prazo de recebimento da empresa, necessitando um maior capital de giro. Já em segunda análise, o ciclo financeiro se manteve negativo durante todos os anos analisados. E o aumento do prazo de pagamentos dos fornecedores foi o principal contribuinte para esse fator. Bom, agora sobre o potencial de geração de caixa da companhia, podemos perceber através do indicador de fluxo de caixa operacional sobre o EBITDA, que mostra quanto do EBITDA da empresa foi convertido em fluxo de caixa operacional, que é um indicador bastante instável, no que se reflete devido ao seu fluxo de caixa operacional ter sido bastante inconsistente nos últimos anos, que foi afetado por algumas linhas como provisão para riscos tributários e trabalhistas, no qual a empresa passou a considerar um valor esperado de perda em processos no qual ela faz parte, e outras linhas como outros, contas a pagar e contas a receber, que tiveram um aumento expressivo no ano de 2019. Quando olhamos para o fluxo de caixa de investimento, podemos destacar o investimento em controlada e aquisição de imobilizado, que foram afetados principalmente da aquisição do Netshoes pela empresa no ano de 2019. Além disso, quando olhamos para o fluxo de caixa de financiamento, podemos destacar o ano de 2017, no qual a empresa pagou boa parte dos seus empréstimos, e o pagamento de dividendos expressivo no ano de 2019, que devido ao seu follow-on e o aumento do seu caixa, a empresa conseguiu gerar esse valor para os seus acionistas a partir do pagamento de dividendos. Para a análise de rentabilidade da Magalu, faz-se válido uma melhor análise do comportamento de suas margens ao longo do tempo. Margens essas relativamente baixas devido ao setor no qual a Magalu está inserida, que possui alta competitividade e baixa diferenciação entre os produtos ofertados. Com exceção da margem bruta, que vem decaindo ao longo dos anos em função do seu aumento de custos não totalmente absorvidos pelo incremento na receita, a margem líquida vem performando bem em função do seu rígido controle de despesas financeiras, e as margens EBIT e EBITDA vêm se comportando de forma estável, com exceção do ano de 2019, em que houve um incremento de mobilizado por parte da empresa e, portanto, um incremento na depreciação que incide sobre eles. Através do modelo do POM, foi possível compreender melhor o decréscimo tanto no ROI quanto no ROIC da companhia no ano de 2019, em que ela realizou um follow-on, isto é, uma empresa que já possuía capital aberto e realizar uma nova oferta de papéis ao mercado. Esse decréscimo dos indicadores se deu principalmente em função da sua alavancagem financeira ter diminuído, assim como seu giro do ativo. Olhando para os dados que foram julgados adequados pela auditoria da KPMG, a gente consegue dizer que no período analisado, a Magalu conseguiu ser eficiente, melhorando seus indicadores de endividamento e liquidez e suas margens, além de um follow-on e aquisições bem-sucedidos. Apesar disso, existem ressalvas. O setor de varejo é altamente competitivo, o que faz com que suas margens sejam baixas e a geração de caixa pouco estável. Se passaram menos de 10 minutos e você já está muito mais bem informado. Obrigada e até a próxima!